E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa meditação no livro, na obra Nosso Lar, ditado pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos no capítulo 7 e no programa passado nós conversamos sobre os animais no mundo espiritual, a existência dos animais no mundo espiritual. Conversamos um pouco mais sobre esse assunto, que realmente é um assunto intrigante. E o André Luiz, ele continua espantado com as belezas que existem no mundo espiritual. E nós comentamos que o grande espanto nosso vai por conta da nossa infantilidade de achar que nós somos o centro do universo, não é? Que tudo tem que ser igual como nós fazemos. Graças a Deus não é, porque por enquanto aqui na Terra o nosso comportamento não está sendo o ideal de como deveria ser um comportamento de um filho de Deus, de um irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda nos comportamos de uma maneira muito egoísta, muito cruel às vezes, não é? Estamos aprendendo, o caminho realmente é esse. Chegou o momento para nós, do nosso interesse em conhecer melhor a proposta de Jesus para a nossa vida. Nós estamos, como eu disse, no capítulo 7, nós vamos começar a ler o sétimo parágrafo, o quinto parágrafo. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. A morte do corpo não conduz o homem a situação miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Não é? Então, o Lísias está dizendo para ele que ninguém vai morrer aqui na Terra e vai nascer no mundo espiritual, renascer no mundo espiritual como um anjo. Porque a natureza, ela apresenta uma gradação, não tem como a gente querer pular etapas. Aqui na Terra, a natureza nos dá exemplo disso. Aqui na Terra, uma árvore, para ela crescer, ela vai ter que ser plantada a semente dela, ela vai ter que ser cuidada para ela crescer, para ela depois apresentar as flores, para depois apresentar os frutos e se tornar uma árvore grande. Nós também, o ser humano também. Aqui no planeta, o ser humano vai ser bebezinho, vai passar pela fase infantil, ele vai passar pela mocidade, pela maturidade, pela velhice, até a desencarnação. Então, a nossa evolução espiritual é a mesma coisa. A gente não vai desencarnar como criminoso e só pelo fato de ter dito que aceitou Jesus na vida e ter morrido, ele vai no mundo espiritual, ele renasce, não é? Limpíssimo, ele renasce como um anjo. Não é assim, é isso que o Lísia está explicando, que a morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Nós estamos vendo isso, vemos isso conosco mesmo, né? No sentido do conhecimento que a gente tem do Espiritismo, é uma gradação a nível intelectual, de conhecimento, não é? De conhecimento. Independente de banco escolar que a gente frequente. Né? Eu já comentei aqui anteriormente que a minha mãe mal fez o primário lá no interior, na roça, e entende o espiritismo muito bem. Então, o amadurecimento dela enquanto espírito, através de outras existências, já deu a ela condições agora de compreender a doutrina espírita, independente de ter frequentado o banco escolar que não o fez. Então, isso independe.
Então nós temos, como ele diz aqui, né? O processo evolutivo implica a gradação. Então a gradação aqui está no sentido de que toda vez, Teresa pode corroborar isso, toda vez que nós relemos algum livro, parece que a gente não leu certas coisas. Meu Deus, isso estava escrito aqui. Não por esquecimento, assim, mas pela compreensão mais profunda do texto. A gente vai vivendo experiências boas e dolorosas durante a encarnação. Isso. E a gente vai amadurecendo e vai vendo a vida, vamos dizer assim, com outros olhos, né? Por isso que Jesus falava, veja quem tem olhos de ver, porque aquele que já tivesse chegado a um amadurecimento moral adequado, conseguia muito melhor entender as palavras de Jesus, não é? Nós lá na nossa casa espírita, certa ocasião, nós estudamos o livro Paulo Estevão durante, eu acho que 2 anos, né, Teresa? Eu não lembro mais ou menos. E toda vez que a gente lia um trecho, e agora a gente, quer dizer, nós estudamos, mas nós líamos também, e agora, devido ao programa aqui, a gente pesquisa novamente, né? Estamos estudando. Quando a gente vai ler, meu Deus, eu li isso. Tem isso escrito mesmo. Que detalhe, né? Porque são gradações de raciocínio que a gente vai conseguindo. Então, é isso que ele está dizendo para o André Luiz. André Luiz, a morte, ela não modifica o homem. Ele vai continuar. Por isso, a Joana de Ângeles orientava o Divaldo, meu filho, procure morrer numa hora boa. Aí ele perguntou, mas o que é uma hora boa, minha irmã? Uma hora boa é quando você está fazendo uma prece, é quando você está desejando o bem a alguém, quando você está fazendo bem. Imagine você desencarnar brigando, com raiva de alguém. Você vai chegar no mundo espiritual sentindo muito mais toda aquela raiva, muito mais toda aquela agressividade, porque a gente já comentou, o nosso corpo é um abafador, não é, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, a coisa não fica tão patente. No mundo espiritual, não, a coisa realmente se apresenta muito forte. E ele vai continuar. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Então, o que ele está colocando para o André Luiz? Meu filho, na Terra não tem lugares para cada tipo de pessoa. Na Terra tem lugares de prostituição, na Terra tem lugares de jogatina, na Terra tem lugares de equívocos, inúmeros outros, né? Mas tem lugares também na Terra de pessoas que gostam de estudar, de pessoas que gostam de ser voluntárias, tem pessoas que gostam também de viver uma religião. Então, são pessoas que gostam da religião cristã. Então, ele está dizendo, é igualzinho aqui. Aqui, as pessoas, quando desencarnam, elas vão habitar lugares, os mesmos que elas gostavam enquanto encarnadas. A morte, ela só deixa a gente invisível. No livro do André Luiz, tem um livro chamado No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, ele vai passar por uma experiência que vai dar para a gente um exemplo do que a gente está falando. Ele foi convidado a conhecer uma zona inferior na Terra, né, no mundo espiritual, mas na Terra. E ele vai perto de umas cavernas. Só que, no caso, a orientadora dele era a irmã Cipriana. E a irmã Cipriana fala para ele que ele ainda não poderia descer aos abismos, porque ele ainda não estava equilibrado, ele não tinha como ajudar outros espíritos muito inferiores. E aí ela fala para ele, você aguarde a gente aqui, no limiar das cavernas, é o que está escrito lá no livro, porque a gente daqui a pouco vai voltar e a gente encontra você. Só que, claro, ela, por ser mais superior do que ele, ela sabia o que ele ia encontrar lá nessas cavernas. E quem ele encontra?
o avô dele, o Cláudio, um avô que já estava desencarnado há 40 anos. E como é que esse avô tá? Para a tristeza de André Luiz, esse avô estava carregando lama e dizendo que era ouro. E não estava sozinho, não. Ele estava com um grupo de outros espíritos que também carregavam ouro, carregavam lama, lodo perto do peito, dizendo que era ouro. Por quê? Quando na Terra, encarnados, eles eram tidos como pessoas extremamente avarentas e extremamente cruéis. Eles armavam planos para tirar a propriedade dos outros. Eles viveram de maneira a expoliar o próximo para poder ter mais dinheiro. Então, como Jesus falou para a gente, onde você colocar o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Onde é que eles colocaram na terra o coração deles? Não foi no dinheiro e no ganho fácil, no ganho desonesto? Quando desencarnaram, foi o que eles encontraram. Quer dizer, não tinha mais dinheiro, porque no mundo espiritual não tem dinheiro, não tem ouro, né, na nossa concepção. Eles achavam que tudo que eles olhavam era ouro, eles só pensavam em ouro. Provavelmente o lodo, eles estavam vendo realmente ouro. Eles estavam com medo de pessoas que roubassem eles. O André Luiz diz que eles estavam como loucos, correndo com lodo na mão e com medo de alguém pegar aquele ouro, porque é o que eles enxergavam. Então, é o que o Lísias está dizendo para o André Luiz. Vamos repetir. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas na carne terrestre. Então, o que você gostou de fazer aqui, você vai continuar fazendo no mundo espiritual. O que a Teresa disse é bem o que nós colocamos vez por outra, no sentido de que quando desencarnarmos, a única diferença é que vamos ficar invisíveis para algumas pessoas que não veem os espíritos, né? Mas para a maioria vão ficar invisíveis, porque vamos ser exatamente os mesmos, né? A morte não vai nos mudar de maneira alguma. Aquilo que nós somos na realidade, o interior nosso pensamento, é o que vai prevalecer. E aí, acompanhando esse raciocínio, em que a Teresa comentou e André Luiz diz que das múltiplas regiões para os desencarnados, né? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o titulado Há muitas moradas na casa de meu pai, Allan Kardec comenta os diferentes estados da alma da erraticidade, dizendo que a casa do pai é o universo. Então, quando Jesus coloca que há muitas moradas, tudo é morada da casa do pai. O nosso lar é morada da casa do pai. A região de umbral da onde André Luiz veio e foi resgatado para a colônia é morada da casa do pai. O Vale dos Suicidas é morada da casa do pai. Sim. A cabana do Orzil, lá nas Trevas, é morada da casa do pai. A colônia do Gregório, no livro Libertação, é morada da casa do pai. Como aqui também. Como a nossa terra é morada da casa do pai. Mesmo os lugares tudo de é morada. Se ela está em estado deplorável na questão moral, a culpa é nossa. A casa do pai, emprestada para nós, quer dizer, nós somos herdeiros do universo, né? Somos donos também. O Divaldo conta, outro dia eu estava escutando uma palestra dele, antiga, em que ele estava passando por um estado de depressão, né? Ele conta isso e a Joana pede para ele abrir a janela à noite e olhar para as estrelas, dizendo para ele, isso aí é seu. É de Deus, você é filho de Deus. Ele é seu, isso é seu também, mas minha irmã é meu, é seu, meu filho, é seu, você é herdeiro disso tudo, né? Então, somos herdeiros. E aí, Allan Kardec continua analisando, e no item 3 desse capítulo 3, ele fala das diferentes categorias de mundos habitados, dizendo que do que os espíritos ensinam, resulta o seguinte ensinamento: as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes difere da maneira que os espíritos são.
Entre eles há os que estes últimos são ainda inferiores da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos, né? Então, ele relaciona diretamente com a questão moral, a soberania das paixões, né? Aquilo que nós preferimos realmente é o mundo que nós vamos habitar e que nós habitamos interiormente. Podemos morar, num país desenvolvido, num bairro nobre, numa rua, numa casa muito bem, uma casa muito bem construída, numa rua tranquila, tudo certo, não tem problema, nem a casa nem precisa ter cerca, mas se interiormente o nosso mundo for conturbado, no sentido das paixões, é aí que nós vamos habitar quando desencarnarmos. Então, o que vai prevalecer é o nosso mundo íntimo. Então, quando o André Luiz coloca aqui as múltiplas regiões para os desencarnados, essas aí vão variar de acordo com o nosso mundo íntimo, porque quando desencarnarmos, o que vai prevalecer é o que realmente nós somos e não como nós estamos socialmente falando, não é? É isso que você falou, Marco. Eu estava lembrando que Isaías 66, versículo 1, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarias vós? Quer dizer, realidade... E nós aqui fizemos... E nós... toda vez que nós vemos isso, Tereza, a gente conversa muito sobre isso também, sempre lembrando lá na nossa casa, nas reuniões, nós relembramos sempre isso. Toda vez que nós criticarmos, né, porque é o dizer de Isaías aí, o que adianta vocês construírem tanta coisa se a terra é os cabelos dos meus pés, quer dizer, a estrada onde eu ando. Tudo é meu. Tudo é meu. Aí nós espíritas hoje, com certeza, deturpamos toda essa mensagem no passado, construindo monumentos caríssimos, né, ofertando a Deus. Como se ele precisasse de alguma coisa, de algum mármore Carrara, de algum ouro, de algum trono de ouro, ou de outras ofertas em dinheiro. Não, mas fomos nós. Então, toda vez que nós criticarmos isso, somos nós hoje espíritas, grande maioria de nós, com certeza. Bom, e ele continua, Lísias, né, continua a explicar o André Luiz. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa, dizendo que a natureza não dá saltos, tudo tem realmente o encadeamento e a morte não vai santificar ninguém. Tem uma música de um espírita que já desencarnou, Mileco. Ele, nessa música dele é muito bonita, que ela fala assim, eu não vou cantar porque minha voz é péssima, mas imagina ela fala assim, Senhor, se tu não vais comigo daqui, jamais te encontrarei em nenhum céu. Vocês, por favor, peçam ao Eduardo para cantar, que ele canta muito bem. Ah, isso. Ou a Miranda, né? Então, não, o Eduardo canta melhor. Então, essa música, ela é muito importante para a gente meditar nessa letra. Se a gente não sair com esse amor a Jesus, com essa busca de querer seguir Jesus, a morte não vai fazer que a gente chegue, né, no mundo espiritual e já se torne aquele cristão perfeito. A gente tem que começar esse trabalho dentro de nós enquanto encarnados, porque para isso a gente encarnou. A encarnação é a nossa prova, é para ver se nós já melhoramos em algumas lições, Tereza, que a gente faliu muito. Isso que ele fala aqui, almas e sentimentos obedecem a princípios de desenvolvimento natural, que é o progresso do espírito, né? Natural, isso, se ele se esforçou para tal, e hierarquia justa. E aí a gente pode tirar daí o raciocínio de que, por mais que eu ame a pessoa, por mais que eu me relacione com ela, é minha esposa, é meu marido, é minha mãe, é minha, porque não é? E só se o nível evolutivo dela for um e o meu for outro, quando desencarnarmos, nós não vamos estar juntos. Porque hierarquicamente ela está superior a mim e é justo. Sim. Um exemplo disso é a mãe do André Luiz. O André Luiz ficou o tempo todo no umbral, esses 8 anos, né, que o livro diz.
E a mãe orava por ele, só que não pôde ir lá buscá-lo, enquanto ele não se resolvesse a sair de lá por seu esforço. Agora, a misericórdia divina é uma coisa que a gente não consegue ainda mensurar, né? Porque bastou o mínimo esforço dele no pensamento daquilo que mais ele tinha dificuldade, no caso dele, né? Pensamento em Deus, alguma coisa superior, governasse o universo. Ele é muito inteligente. E geralmente pessoas assim não admitem alguém superior a ele, como nós, mas esses mais, né? E ele consegue isso. No mínimo esforço, o Clarence vai lá. Mas ele chega no nosso lar, que nós vamos ver daqui a pouco, ele não vê a mãe ainda, né? Ele não vê. Então, essa hierarquia justa, ela é natural. Ela é natural porque foi conquistada e tem que ser obedecida. E nós vamos ver na colônia Nosso Lar, no livro, muito disso. A hierarquia, o pedido de alguém, que é uma ordem, mas é um pedido, né? É naturalmente obedecido. Existe uma hierarquia, assim, é natural, a palavra certa é essa mesmo, natural, sem nenhuma prepotência, sem nenhum esforço para isso. Não é? Esse desenvolvimento natural e essa hierarquia, elas provam a justiça divina. Porque se não fosse assim, Deus é imparcial. Por que ele criou espíritos, já anjos? Por que não me criou anjo? Vou reclamar com ele quando eu desencarnar. Eu já queria ter nascido anjo. Por quê? Porque existe uma teoria dizendo que o anjo ele foi criado por Deus já como anjo. Ele era obediente a Deus, ele já foi criado superior. Mas, assim sendo, um dos atributos de Deus cai por terra, a justiça. Porque se ele fez isso, para mim ele não é um Deus justo. Ele criou alguém que só vive lá do lado dele, não é? Deus criou os anjos, pelo que a gente entende, os superiores estão em lugares magníficos do universo. Aí Deus cria os espíritos já anjos e a mim me cria essa beleza, né, essa coisa aqui. Vou lhe contar, é assim, Deus não é justo. Falando de hierarquia, Tereza, na pergunta de número 276 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Quer dizer, quem foi muito inteligente, foi grande, poderoso, desencarnou, porque todo mundo desencarna, não vamos esquecer disso. E aí, no plano espiritual, se acha com os de ordem inferior, experimenta humilhação? Aí os espíritos respondem, às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Então, dizendo aqui que a evolução real é a moral, a evolução moral. O progresso intelectual, como diz os espíritos, impulsiona o progresso moral, mas a evolução real é a moral. Isso, não é? Isso. E aí, então, nós... Ulisses explicando para o André Luiz que tudo tem um encadeamento, que a graça divina ela é para todos, ninguém, porque senão Deus também não é justo, porque se um teve a graça e o outro está desgraçado, Deus não é justo. A graça é para todos. O problema é como nós recebemos a graça. O problema é como o nosso coração está aberto para receber a graça que cai, que vem de Deus para todos, sem exceção, não é? Nós vamos terminando por aqui. Vamos continuar, não chegamos nem na metade do capítulo 7, hein, Marco Antônio? Graças a Deus. Você fala muito, Tereza fala muito. O pessoal fala que a minha família tem, como é que eles falam? Epilepsia falante. Eduardo também tem, epilepsia falante. Então, mas nós vamos terminando hoje por aqui. Deus abençoe os lares de vocês, muita paz, muita saúde. Que Jesus continue nos abençoando. Muito obrigado. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.